paz esteja convosco, que o eterno Deus vos abençoe imensamente. Nós estamos aqui para trazer uma reflexão especial para a nossa juventude. E eu gostaria de basear esta reflexão no Salmos capítulo 119, versículo 9, quando este versículo magnífico nos diz o seguinte: de que maneira guardará o jovem puro seu coração? E a palavra de Deus como resposta é: observando segundo a tua palavra. Salmos, capítulo 119, versículo 9. É interessante que, para nós entendermos que todo jovem precisa de referências para seguir a sua caminhada, seguir a sua jornada, ser perseverante, havendo referências para nós como jovens, referências positivas. O jovem, ele deve seguir estes exemplos que eles apontam a direção que assim desejar. E é incrível a maneira de como a palavra de Deus nos traz hoje para nossas vidas grandes exemplos de jovens naquela época que foram fiéis a Deus, que mantiveram puro o seu coração. Da mesma forma que hoje os jovens da Bíblia também enfrentam muitos desafios, mas devem sim olharem para bons exemplos de jovens que são fiéis a Deus e assim continuarem focados no seu alvo para estabelecer agora uma fidelidade fidedigna a Deus. Nós vamos ver aqui alguns exemplos de jovens que com certeza seguiram a sua caminhada sendo fiéis a Deus. Vamos refletir sobre alguns jovens da Bíblia que não entregaram seu coração e não se inclinaram a outros deuses, mas foram fiéis, mesmo em meio às circunstâncias difíceis que lhes foram apresentadas. No entanto, serve como, por exemplo, para nós hoje, para entendermos que mesmo em meio às dificuldades, nós podemos e devemos sermos a Deus fiéis. Nós podemos olhar para a Bíblia, para a Santa Palavra de Deus, e olharmos logo para o livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5, e vermos a história de José. José foi um jovem que lutou por seus sonhos. A vida de José era direcionada pelos sonhos que Deus lhes concedia, ao ponto de que seus irmãos olhassem para ele e dissessem um ao outro: vem lá, ou tal sonhador. Gênesis capítulo 37, versículo 19, nós podemos ver isso, e às vezes podemos entender claramente que por inveja de José, os irmãos lançaram aquele jovem em um buraco e depois venderam ele como escravo para o Egito. Venderam ele como escravo. Gênesis capítulo 37, versículos 24 a 28. José, meus queridos, ele prosperou como escravo lá no Egito e se tornou chefe da casa de Potifar, segundo Gênesis 39, versículos 1 a 5. Mas ali foi assediado por uma mulher bonita, a mulher de Potifar. No entanto, ele resistiu, ele venceu o pecado. Gênesis capítulo 39, versículos 7 a 15. Mesmo assim, foi lançado na prisão, conforme está escrito no verso 20. Mas quando eu olho para José, um jovem no qual devemos seguir seu exemplo pela fidelidade, pela perseverança, nós podemos olhar e vermos que até na prisão prosperava aquele jovem, se tornando responsável pelos prisioneiros que ali estavam, segundo Gênesis capítulo 39, versículos 21 a 23. Ali no cárcere, José foi usado por Deus para interpretar os sonhos do padeiro-chefe e também do copeiro real, e a sua revelação que Deus lhes dera cumpriu-se cabalmente. Incrível! No Gênesis capítulo 40, versículos 5 a 23, nós podemos ver cabalmente essas profecias se cumprindo. Depois de algum tempo, nós podemos olhar para a vida de José e vamos ver que José foi levado para interpretar agora o sonho de Faraó. Incrível isso. Gênesis capítulo 41, versículos 1 a 26. Por isso, José foi levantado agora como governador de todo o Egito. Nos versos 38 a 44 do capítulo 41 nós podemos ver isso. Então todo jovem tem hoje seus sonhos. E quero dizer para você que você
precisa lutar por seus ideais, pelos seus objetivos, pelas suas conquistas, pelos seus alvos. Não desista, mesmo que te humilhe, mesmo que não acreditem em você, mesmo que você seja lançado em buracos, muitas vezes nas sarjetas dos pensamentos alheios. Eu quero que você entenda que mesmo que você se sinta às vezes aprisionado, você deve acreditar, pois a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Seja fiel a Deus e espere que o sonho de Deus cumpra-se em sua vida, porque vale a pena ser fiel a Deus. Nós podemos olhar para a palavra de Deus, para a preciosa palavra de Deus, e vermos um outro grande exemplo. Sim, o exemplo de Samuel. Nós podemos dizer, o jovem que ouvia a Deus. Está lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 26. O jovem Samuel era filho de uma promessa de Deus. E sua mãe, Ana, era uma mulher que também foi fiel a Deus, nos mostrando aqui em todos os destaques a fidelidade e a perseverança que temos que termos para com Deus. Sim, o jovem Samuel era filho de uma promessa de Deus, a qual Deus havia prometido a Ana, e por isso foi educado no templo, servindo ao sacerdote Eli, conforme está escrito em 1 Samuel capítulo 2, versículos 18 e 19. Deus levantou Samuel como sacerdote e juiz de Israel. Desde pequeno, Deus falava com Samuel, que aprendeu agora a conhecer a voz de Deus. A voz de Deus, que coisa maravilhosa. E diz ali a palavra de Deus que ele cresceu ouvindo a voz do Senhor. Cresceu ouvindo e ministrando a palavra do Senhor. Diz 1 Samuel capítulo 3, versículos 19 a 21. Sim, como fez o Senhor na vida de Samuel, precisamos entender que Deus, ele pode fazer muito mais em nossas vidas. Como fez Samuel, precisamos aprender também como jovens a ouvir a voz de Deus, a servir ao Senhor de todo o nosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13 é algo tremendo. Seja um jovem que busque ao Senhor, seja um jovem que busque a Deus, pois Ele vai te mostrar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Vale a pena esforçar-se, pois a palavra de Deus diz: esforça-te e eu te ajudarei. Então, antes de tomar qualquer decisão, ore. Antes de tomar qualquer direção, busque ao Senhor. Peça a Deus que Ele lhes mostre exatamente como jovem o que fazer nesta vida. E eu quero dizer para você, jovem, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Busque ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E para finalizarmos, eu quero dizer para você, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais tu dirás: não tenho neles prazer. Hoje é tempo de lembrar de Deus, hoje é tempo de buscar ao Senhor, hoje é tempo de servir, hoje é tempo de dar ouvidos à sua voz, hoje é tempo de acreditar que os sonhos de Deus cumprir-se-ão em sua vida. Então, não desista, busque ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jovens, é hora de buscar ao Senhor. Que Deus os abençoe.